Queridos irmãos e irmãs, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho de hoje são continuação da leitura e do Evangelho de ontem. Como a gente já dizia, José foi vendido pelos irmãos, foi levado como escravo por Egito, se tornou alguém importante, porque interpretou o sonho do faraó. Vem a grande seca, e quem diria que justamente os irmãos dele teriam que vir até o Egito buscar comida? E quem diria que justamente quem era o responsável por distribuir a comida para aqueles que passavam fome devido à seca seria justamente o irmão deles? E eles jamais imaginaram que seria o irmão deles. No entanto, aquilo que na vida de José era para ser uma tragédia, se torna instrumento de salvação, porque José permanece dócil àquilo que o Senhor lhe inspirava no coração. Por isso volto a dizer, como já dizia ontem, aquilo que nós experienciamos pessoalmente e no nosso contexto, na nossa vida cotidiana, nós não podemos jamais olhar para isso de maneira isolada. Por isso que é muito perigosa uma relação intimista com Deus, aonde eu converso com Deus e parece que só existe eu e Ele e ninguém mais. Por isso a importância de nós, fundamentados na Sagrada Escritura, percebermos que nós não somos sozinhos, nós somos igreja, nós somos família, nós somos o corpo de Cristo, e que, portanto, nós não rezamos sozinhos, nós não agimos sozinhos, mas agimos com toda a igreja. E dentro da igreja, no contexto da igreja, nós fazemos parte de um projeto muito maior do que os nossos projetos pessoais, muito maior do que os nossos projetos familiares, e muito maior do que até os nossos próprios projetos, talvez de igreja local, paróquia São Sebastião, comunidade matriz. Nós estamos dentro de um projeto de salvação que Deus realiza através da sua igreja. Então nunca devemos olhar para a nossa realidade como se fosse uma tragédia, e tampouco olhar para a nossa realidade como se fosse a nossa vitória pelos nossos méritos. É Deus agindo na história e conduzindo à salvação o seu povo. E é bonito nós percebermos que, assim como o Evangelho também é continuidade do Evangelho de ontem, aonde Jesus escolhe os discípulos, os apóstolos, entre os discípulos e envia eles em missão. E aqui todas as orientações da missão, ou seja, nós também, neste tempo, na igreja, conscientes de que não somos sozinhos, mas que fazemos parte de um projeto muito maior, somos também chamados a ser missionários. Não devemos perder muito tempo, gastar nossas energias brigando ou discutindo com quem não quer acreditar. O próprio Jesus diz, olha, anunciem a paz. Agora, quando a gente entra em confronto e começa a brigar, a gente está anunciando a paz? Não, a gente está anunciando o conflito, a guerra, a divisão, a separação, a discórdia, a raiva, a ira. Se alguém não quer, siga adiante. Eu acho interessante, não me lembro qual outro evangelho, esse aqui é o Evangelho de Mateus, mas tem um outro evangelho em que Jesus afirma, digam assim, vamos para outra cidade, sacudimos a poeira dos nossos pés contra vocês, mas saibam que o reino de Deus está próximo. Ou seja, o anúncio deve acontecer independente da circunstância, mas não vamos nos ater a discussões, a brigas. Por isso que a gente tem que fugir de certas coisas quando tem muita discordância, muita coisa, quando é muita opinião, quando não vale a pena. Devemos ficar com o mandato de Jesus e a consciência de que estamos na igreja,
que a igreja faz parte de um projeto maior e que é o Senhor que nos chama para sermos anunciadores do reino e propagadores da paz. Por isso, nós seguimos adiante, testemunhando e anunciando o reino com a nossa própria vida, com a nossa configuração a Cristo, com a nossa vida de discípulo missionário, e vamos também com isso propagando a paz e evitando qualquer tipo de conflito que não vai levar ninguém para a salvação, apenas afastar mais ainda aqueles que já estão perdidos nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias opiniões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.